Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá também é especial a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Preparados para mais uma aula de matemática? Então, venham comigo. Hoje, em nossa aula de matemática, nós vamos trabalhar a ideia de ângulos. Você aí de casa já tem uma noção sobre ângulos? Então, venha comigo. Veja aqui o que eu trouxe para vocês. Observem atentamente estas imagens. Eu tenho aqui uma tesoura, eu tenho aqui uma bailarina fazendo um movimento e tenho um relógio. Onde a gente pode ver ângulo? O que seria ângulo? Vejam então aqui a tesoura. Nós temos uma abertura entre as partes aqui da tesoura. E esta abertura é denominada ângulo. Podemos verificar que na tesoura a gente tem possibilidades de ideia de ângulo. Vamos olhar também na bailarina. A gente pode perceber que aqui nas pernas da bailarina nós temos um ângulo. Observe, por favor, os ponteiros do relógio. Ele também apresenta ideia de ângulo. Nós podemos ter aqui o ângulo formado aqui, podemos ver o outro ângulo formado aqui. E no nosso dia a dia, em todos os objetos ao nosso redor, nós podemos verificar essa ideia de ângulo. A gente pode encontrar ângulos em todos os lugares. Continuando, eu trouxe para vocês o ângulo que é muito peculiar, ele é muito utilizado aí no nosso dia a dia, que é o ângulo reto. O ângulo reto, ele é aquele que possui uma medida de 90 graus. Exatamente, lê-se 90 graus, porque este símbolo aqui, que está ao lado do 90, é grau. Então, por isso a gente lê 90 graus. Vamos ver aqui como que foi denominado, como foi representado. Nós temos aqui uma semirreta com uma outra semirreta e a abertura que foi feita entre elas, com o valor de 90 graus, por isso ele é chamado de ângulo reto. Estas semirretas, elas têm particularidade. Uma precisa estar na vertical e a outra exatamente na horizontal, para formar um ângulo reto entre elas. Vamos ver alguns exemplos. Observem, por favor, a própria TV. Se nós observarmos aqui estas linhas que formam aqui a borda da TV, entre elas nós temos um ângulo de 90 graus, ok? Se você aí de casa ficar de pé, fique de pé. Pronto, ficou de pé? Agora estenda, por favor, o seu braço, pode ser o direito ou o esquerdo, e observe que entre o seu corpo e o seu braço você tem um ângulo. Você pode diminuir o ângulo, você pode diminuir a abertura, você pode aumentar esta abertura, ou seja, você está formando um ângulo do seu corpo com o seu braço. São vários exemplos que a gente tem em nosso dia a dia, e você agora, com esse olhar, com essa ideia de ângulo, quando olhar ao seu redor, você terá mais chances de observar essa questão, certo? Eu trouxe para vocês um praticando. Indique se a abertura de cada ângulo destacado é maior, menor ou igual à abertura de um ângulo reto. Observe aqui esta primeira imagem. A gente tem aqui este ângulo. O que vocês acham? Ele é maior ou menor do que um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus? Se nós observarmos com atenção, nós vamos ver que uma linha está na horizontal, mas a outra não está na vertical, que seria o formato para termos um ângulo de 90 graus. Portanto, esta abertura aqui, ela é menor que 90 graus, ok? Vejam agora esta segunda imagem. Nós temos aqui uma figura plana que é um retângulo. Observe o ângulo formado aqui por essas duas retas, uma na vertical e uma na horizontal.
Como foi dito, como eu expliquei para vocês, quando temos um ângulo que foi formado por retas denominadas perpendiculares, este ângulo ele é o valor de 90 graus, ou seja, este é um ângulo reto. E agora ali no paralelogramo, se nós observarmos as linhas que formam este ângulo, e você observar o ângulo atentamente, vai perceber que este ângulo ele é maior do que o ângulo reto, certo? Então, podemos dizer que esse ângulo formado é um ângulo maior. O contrário, se nós estivéssemos aqui, observando este ângulo formado, aí nós não teríamos um ângulo maior que 90, nós teríamos um ângulo menor que 90 graus. Compreendido? Conseguem aí fazer essa distinção entre ângulos menores que 90 graus, igual a 90 graus e maiores que 90 graus? Estes ângulos recebem nomes. Depois nós vamos trabalhar estes nomes mais especificamente. Continuando, eu trouxe aqui para vocês, já que nós estamos falando da abertura entre as retas, eu trouxe o conteúdo retas. Temos aqui as retas paralelas. Quem são as retas paralelas? São aquelas que nunca se encontram, não se interceptam, não possuem um ponto em comum, não possuem pontos comuns. Eu tenho aqui então a reta S e a reta R. Elas nunca vão se encontrar, por mais que elas deem continuidade, por mais que elas se estendam, elas não se cruzam e são chamadas de retas paralelas. Temos também as retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São aquelas que se cruzam, que se interceptam em um único ponto. Vamos ver aqui este exemplo das retas T e U. Elas se cruzam neste ponto e elas formam aqui estes ângulos, estas aberturas, que posteriormente também vocês vão estudar propriedades relacionadas a estes ângulos formados. São retas concorrentes, retas que se cruzam em um único ponto. Temos também as retas perpendiculares. Exatamente, retas perpendiculares são aquelas que se cruzam, se interceptam em um único ponto. Só que esse cruzamento ele é especial. Uma reta está na horizontal e a outra na vertical, como eu disse para vocês anteriormente. Tenho aqui então as retas M e N. Uma está na horizontal e a outra na vertical. E uma particularidade destas retas é que elas formam aqui 4 ângulos. Nós temos aqui a formação de 4 ângulos e 4 ângulos de 90 graus. Elas formam entre si 4 ângulos retos. Ok? Compreenderam aí e diferenciaram os tipos de retas? Vamos então agora verificar como isso é praticado, em que situação se usa essa ideia. Nós temos aqui um mapa e aí ele pede para a gente encontrar ruas observando este mapa. Vamos então observar o mapa. Se você analisar com critério, você verá aqui Rua das Flores, Rua das Margaridas, nós temos Rua dos Cravos, e a gente pode fazer essa associação, essa ideia de retas também nas ruas. Encontramos aqui agora retas paralelas, ruas paralelas. Quais seriam ruas que não se cruzariam? Nós temos várias opções. Vamos aqui. Vocês concordam comigo que Rua das Camélias não encontra com a Rua das Bromélias? Assim também como não encontra com Rua das Flores? Assim como não encontra com Rua das Margaridas? Portanto, elas são ruas paralelas. E as ruas concorrentes? Quais aquelas que se cruzam em um único ponto sem nenhuma especificidade? Vamos ver aqui?
Você considera que Rua das Camélias com Rua das Begônias, elas vão se cruzar? Observe, vou fazer aqui para vocês um alinhamento, ó. Aqui imagine que a gente esteja representando a Rua das Camélias e aqui a Rua das Begônias. Elas não se encontram neste ponto, portanto, são denominadas ruas concorrentes. Assim como Rua das Begônias também é concorrente com Rua das Bromélias, porque elas se cruzam com a Rua das Flores, certo? A gente vai ver que, dando continuidade, elas se encontrariam e elas são denominadas concorrentes. E ruas perpendiculares? Nós conseguimos encontrar alguma rua perpendicular? O que você observa? Dá para encontrar alguma rua perpendicular, alguma rua que uma esteja na vertical e a outra na horizontal? Infelizmente não, porque lembrando, para ser perpendicular, nós precisamos que uma esteja na vertical e a outra na horizontal. Ok? Continuando aqui, eu trouxe para vocês mais uma prática de um mapa. Vocês agora, vou dar um tempo para vocês pensarem, observar este mapa, onde nós temos a Rua do Chapéu, a Rua Dedal, Rua Anel e a Rua Brinco. E você vai conseguir aí de casa, tenho certeza, identificar aqui uma rua que seja paralela à Rua do Chapéu. E aí, nós temos aqui a Rua do Chapéu. Qual a rua que é paralela à Rua do Chapéu? Qual a rua que não se encontra? O que você de casa respondeu? Rua Anel, Rua Brinco ou Rua Dedal? O que você acha? Aliás, o que você tem certeza? Posso conferir? Então vamos lá. Aqui, Rua Dedal. Por que, Fabiana, alguém pode estar perguntando? Porque elas não se encontram, elas não têm um ponto em comum. Aqui, agora uma rua concorrente à Rua Anel. Então, nós temos a Rua Anel. Eu quero uma rua concorrente que vai ter um ponto em comum, que vai interceptar com a Rua Anel. Qual que você diria? Você considera a Rua Brinco, a Rua Dedal, a Rua Chapéu? Qual delas é concorrente com a Rua Anel? Vamos ver? Rua Brinco. Então, observe aqui. Aqui nós temos a Rua Anel e aqui a gente tem a Rua Brinco. Elas se interceptam neste ponto aqui. Por isso, são chamadas de ruas concorrentes. E, para finalizar, uma rua perpendicular à Rua Dedal. Então, nós temos a Rua Dedal e eu quero uma perpendicular. Você se lembra de qual característica principal de perpendicular? O que é necessário para ser perpendicular? Uma na vertical e a outra na horizontal. Então, nós temos a Rua Dedal, que seria perpendicular a quem? Exatamente, você acertou. Tenho certeza que aí de casa você disse Rua Anel, porque elas se encontram aqui, uma na horizontal, na Rua Anel na horizontal e a Rua Dedal na vertical, formando aqui os 4 ângulos retos com valor de 90 graus. Certinho? Então, assim eu termino a nossa aula. Espero que você tenha compreendido estes conteúdos. Continue estudando aí com os seus colegas, seus professores, e eu aguardo vocês até a próxima.